Fala, rapaziada, bem-vindos ao terceiro episódio. Agora uma conversa com o coach Chico Araújo, do Moura Lacerda Dragons, que já vem fazendo um trabalho a longo prazo aí com a equipe de Ribeirão Preto. Convidei ele para a gente trocar uma ideia, para vocês conhecerem mais e mais de um projeto que eu acho muito rico no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, coach. É um prazer estar falando com você. Já queria ter gravado com você numa outra oportunidade, mas agora está acontecendo. Seja muito bem-vindo para a gente trocar essa ideia e falar de futebol americano aqui na Tide. Muito obrigado, eu agradeço aí, é sempre bom, né, conversar sobre futebol americano, sobre o time, né, sobre o FABR aqui, então agradeço o convite aí para a gente poder bater esse papo e mostrar um pouco pro pessoal, né, do trabalho que a gente faz aqui, do time, da história, toda a estrutura que a gente tem aqui, que muitas pessoas às vezes não conhecem e ficam até surpresas quando conhecem a fundo tudo que a gente consegue fazer aqui. Show. E a primeira pergunta, o primeiro tema para a gente entrar é sobre o Dragons 2023, né? Uma SPFL muito forte, uma SPFL que vocês chegaram à final e fizeram um jogo parelho e duro contra o Rio Preto Valhers. E vocês têm um Campeonato Brasileiro também no segundo semestre. Eu queria que você comentasse um pouco dessa temporada, para a gente identificar aí até as coisas que vocês mudaram depois para 2024. O ano passado foi um ano bom no geral, né? A gente tinha aí alguns objetivos que principalmente era melhorar o que a gente fez em 2022, né? Na SPFL a gente conseguiu isso, né? Que 2022 a gente chegou na semifinal e perdeu por Rhinos, então a gente sabia que o próximo passo seria chegar na final, né? Se caso fosse campeão ou não, aí era o que viesse era lucro, mas a gente sabia que a gente precisava pelo menos chegar na final para a gente mostrar que realmente a gente conseguiu dar um passo a mais. Então, esse objetivo a gente conseguiu alcançar, né? No brasileiro, a gente queria ter chegado nos playoffs, foi algo que a gente não conseguiu alcançar, ficou ali decisivo ali no último jogo contra o Rhinos, né? Uma posse de bola. Mas no geral a gente sabe que a gente tinha condições de chegar, mas nem todo jogo a gente consegue jogar bem, né? E na SPFL, realmente a gente mostrou que a gente conseguiu aí buscar o objetivo que a gente queria, né? Por mais que ser campeão que todo mundo quer, mas a gente sabe que precisa algumas coisas acontecerem um passo de cada vez, né? A gente ficou muito satisfeito com o jogo que a gente fez na final, né? A gente sabia que o Valors era um time mais preparado que a gente, tinha jogadores mais experientes, e que era um time invicto, tanto é que foi campeão depois, né? Então a gente sabia que a gente queria fazer um bom jogo, e isso a gente conseguiu, né? Uma posse de bola, a gente ficou na vantagem em boa parte do jogo. Então, por conta disso, a gente sabe que foi um bom jogo nosso, por mais que a gente não tenha vencido. Então, esses pontos aí deixaram a equipe até um pouco mais motivada, digamos assim, para esse ano, né? Então, a gente sabia que a gente fez muita coisa boa, sabia o que a gente precisava melhorar, né? Tanto na defesa como no ataque, a gente ainda tinha alguns buracos, igual todo time, né? No ataque, a gente sofreu um pouco pela falta de consistência, principalmente no jogo aéreo dos nossos quarterbacks. A gente teve até uma competição entre eles aí por conta disso, né? Porque em treino a gente sabia que os três quarterbacks que a gente tinha ali tinham condições de disputar a vaga, pelo menos, né? A gente não tinha nenhum incontestável. Então, por conta disso, a gente fez até um rodízio aí no brasileiro, porque a gente via que eles mereciam isso e seria uma forma deles mostrarem que se você quer ser titular em campo jogando, que você vai mostrar isso. Então a gente fala, não importa se vai ter 2 ou 10 snaps. Se tiver 2 snaps, que façam o suficiente para mostrar que você merece ser o titular. Então isso foi o que aconteceu mais no segundo semestre. Primeiro semestre o Renato é o que estava mais tempo, mais preparado, né? Com a saída do Tremesquim, ele ficou aí como um titular durante esse PFL. Mas mesmo assim, em alguns jogos ele mostrou ainda que não estava incontestável, tão consistente como a gente precisava, né? Então isso foi aí só um dos exemplos aí de coisas que a gente queria melhorar, né? Na defesa teve alguns setores que a gente tinha muito bons jogadores, outros que faltavam peças. Então tudo isso serviu para a gente focar nesse ano agora de 2024, quais posições a gente precisava melhorar, quais jogadores a gente poderia mudar de posição, ajustar, né, ou recrutar mais. E por conta disso que a gente focou aí 100% no planejamento de trazer um quarterback americano, que a gente sabia que quarterback não se faz em 1, 2 anos, né?
Por mais que a gente ainda tenha o Renato, o João, o Matheus, que são quarterbacks aí que estão mostrando o desenvolvimento, mas a gente sabe que precisa de mais tempo, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem um time com potencial de brigar por títulos, então não dá pra gente perder esse timing de ter um time em condições de ganhar títulos, mas ainda faltar aí algumas peças, né? Mas fora isso, a vinda do Darius, o quarterback americano, ajuda a desenvolver esses quarterbacks mais rápido, né? Não só pela experiência, mas até por ter um olhar diferente, alguém vendo ali coisas que a gente da comissão técnica não vai ver, e eles vendo o Darius jogando e vendo as coisas que às vezes a gente não consegue corrigir ou mostrar para eles, né? Então essa troca ali de experiência entre eles está sendo muito legal, né? Até mesmo a forma de pensar o ataque, a forma de fazer as leituras e tomar as decisões, Uhum. isso está sendo muito bom esse ano. Então todo esse trabalho aí de 2023 para esse ano já fez diferença e a gente foi muito bom para a gente ver o que a gente precisava realmente focar as prioridades para esse ano, para a gente ter um time mais competitivo ainda. Ah, legal, coach. E assim, o Darius jogando, fica claro, mostra aí que é um quarterback, com que eu posso colocar um quarterback top, 5 estrelas aí para o FABR, para conseguir desenvolver esse pass, potencializar até os WRs que diretamente ele recebe os passes do jogo dele. Mas queria que você contasse um pouco mais de como que foi essa negociação para trazer ele, para encontrar ele, para ver o vídeo dele com o restante da sua comissão técnica, da sua diretoria, essa conversa de virada de chave para tipo, bom, chegou a hora. A gente viu que dá para competir, que dá para alçar voos maiores e se a gente trazer essa cereja do bolo, talvez a gente consiga dar um passo maior. Como que foi esse processo de virada de ano com a vinda desse QB aí para SPFL 2024? Terminada a temporada, a gente começou a cuidar da estrutura para poder trazer um quarterback americano, né? A gente não tinha essa estrutura até então a gente foi atrás de negociar com patrocinadores, mostrar, né, o que a gente queria fazer com isso, o que precisava, né? Então tem moradia, alimentação, né? Não é só tipo pagar o quarterback, tem a passagem, visto, todo esse trabalho, né? Então a gente começou a trabalhar na estrutura. A partir do momento que a gente conseguiu a estrutura para isso, aí sim a gente foi atrás de procurar qual jogador a gente traria, né? Porque não tem como a gente sentar para conversar com o jogador sem mostrar para ele o que a gente vai oferecer, o que ele vai ter para vir para cá, né? Então a gente fez esse trabalho aí no final do ano, novembro, dezembro, aí começou janeiro, a gente realmente conseguiu fechar essa estrutura, aí no início ali de janeiro que começou o processo de scout, né? E uma ferramenta que muitos times no Brasil usam, que é o Europlayers, né? Então, o Europlayers é um site aí, tipo um LinkedIn, né? Mas para jogadores aí americanos que querem jogar na Europa especificamente. Isso foi até um problema no processo de scout, porque a maioria que está lá quer jogar na Europa, né? Não só a questão de qualidade de vida, ou onde vai morar, ou a competição, o nível de competição, mas principalmente parte financeira, né? A hora que você explica para ele que o euro vale X e o real vale Y, isso muda muito a competição na parte financeira, né? Mas mesmo assim, tem muito jogador lá, né? Muito jogador para ser procurado. Uma coisa que era prioridade no scout era eliminar os falsos quarterbacks, né? Tem muito jogador lá que põe lá duas posições, né? Ele é wide receiver e quarterback, ele é running back e quarterback. E esses jogadores a gente nem perdeu tempo scoutando, porque eu sei que não é quarterback. Ele jogou high school, college como wide ou running back e por ser um americano que vai jogar fora, vira QB porque o nível de quarterback é diferente, né? Então isso é algo que a gente não queria porque eu sei que faz muita diferença. É diferente você pegar um quarterback que lançou bolas depois de 20 anos e um que lança bolas desde os 5 anos, né? Então a prioridade era ver os jogadores que eram só quarterbacks, sem porém, sem mais. Então, tanto na descrição lá como no currículo deles, ver jogadores que só jogaram de quarterbacks, não jogaram em outra posição. Isso já era a primeira parte do scout para a gente ter uma segurança a mais que a gente conseguiria trazer um quarterback de verdade, que tá pronto para jogar como quarterback, né? Aí começou as outras coisas, né? O que o jogador pede, aonde ele está, disponibilidade, né? Então a gente fez aí, fiz um scout e conversei aí com mais de 80 quarterbacks, assisti vídeo, os vídeos que eles disponibilizam de highlights, né? E aqueles que a conversa se desenvolvia,
assistir um jogo inteiro dele, né, para ver a diferença de um highlight. E aí, nesse processo todo, o que mais se enquadrou aí, tanto no nível técnico, nas condições, na disponibilidade, no interesse e tudo mais, foi o Darius, né? Foi a melhor opção que a gente acabou encontrando dentro das que a gente procurou. E aí deu tudo certo em termos tanto do interesse dele, disponibilidade, vir no tempo que a gente precisava, né? Uma coisa que a gente não queria também é trazer um quarterback uma semana antes do jogo, porque eu sei que isso ia ser um problema, né? Então a gente conseguiu trazer ele aí um mês antes do início da temporada, participar do training camp, acertar toda a comunicação, as chamadas, né? Ele entender a forma como a gente joga, fora o timing, né? Com os receivers. Então isso aí foi parte também do processo aí para poder trazer ele. Então foi mais ou menos esse o processo que a gente teve aí para poder achar, né, a peça que a gente precisava e se enquadrar naquilo que a gente tinha condições de oferecer também. Vou colocar uma tela aqui de uma publicação que a gente fez na Tide sobre as armas do jogo, né? As armas ofensivas que o Dragons traz para a temporada de 2024. E tem a curiosidade do Fetuccia, né? Essa transição de posição dele. A transição que ele era um wide receiver e vem para jogar de running back. Você me contou já, né? Mas queria que você me passasse toda sobre isso, né? Sobre essa transição dele, pela quantidade de peças no corpo de recebedores e o quanto é forte essa unidade aqui que está na imagem, com o QB gringo, com o Fetuccia fazendo essa transição de posição e os WRs que Klaus, Seron, Marçal, Lisandro, enfim, deve ter outros jogadores aí também, e você fique com liberdade de comentar e de pontuar também. A mudança, né, do Festuccia para running back foi aí uma necessidade, mas a gente sabia também do melhor cenário para o nosso ataque, né? Porque a gente tinha muitos alvos bons, né? Ele era wide receiver e às vezes seria até um desperdício a gente ter um jogador tão bom na sideline, sendo que poderia estar em campo, né? Então a gente tinha aí como alvo o Klaus, o Fumaça, o Heron, o Lisandro, ele, então não daria para jogar com 5 wide receivers toda hora, por exemplo. Então um deles teria que estar fora de campo, e então para a gente ter os melhores em campo, a prioridade foi essa, né? Fora a questão da gente estar precisando de running backs, né? Porque o Tortorello a gente já sabia que era a última temporada, né? Joga há muito tempo. O Marvin foi uma surpresa, a gente não esperava que ele parasse de jogar, né? Ele ainda é novo. Então a gente perdeu aí os nossos dois principais running backs ano passado. E a gente tem aí agora o Leonardo Maduro, que voltou de lesão. A gente só tinha 2 running backs para a temporada, né? Então nenhum time sobrevive a uma temporada com 2 running backs. Então juntou as duas coisas, né? A gente ter os melhores em campo por mais tempo. Eu sei que o Festuccia tinha qualidade para ser running back, né? É um jogador aí forte para a posição dele. Ele tem um perfil de running back, né? Conhece do jogo e pode ser um bom alvo também recebendo como running back, né? E então juntou essas duas coisas, a necessidade de a gente ter aí um running back mais preparado, né? E ter os alvos que a gente precisa por mais tempo em campo. E já pegando aí tanto dos treinos, mas principalmente dos 2 jogos, já mostrou que é o que a gente esperava dele, né? Várias jardas corridas, principalmente a média de jardas por carregada, né? Mesmo a gente não tendo feito um grande jogo contra o Spartans, mas a gente viu que ali tem o running back que a gente precisava e a gente tem os alvos que a gente precisa ainda, né? Infelizmente no primeiro jogo o Fumaça quebrou o braço, né? Ele quebrou o antebraço e o rádio num lance besta, né? O defensor foi socar a bola, ele chegou primeiro, socou o braço dele, infelicidade, né? Mas a gente tem outros receivers, né? Tem os tight ends, né? O Renato tá treinando como tight end também. Tem o Jordan, que é um jogador novo aí que era do Paraná, que tá morando em São Carlos, que é a região aqui, né? O René, que jogava no passado, voltou agora também, né? Que é outro wide receiver. Tem jogadores novos também, o Eric, o Bush, que estão evoluindo. E com certeza o Klaus era um pessoal mais experiente consegue passar isso para eles. Então, em termos de peças aí nas posições, a gente tem vários jogadores com qualidade, né? De running back, a gente tem também o Wallace, que era quarterback ano passado,
mas é muito bom correndo, né? Ele aceitou esse desafio que eu sabia que ele tinha qualidade para ser um running back de qualidade, né? Então, no ataque hoje a gente tem muitas peças aí para trabalhar, felizmente, né? Fora o corpo da OL, né? O corpo da OL a gente não teve muitas mudanças. Dos 5 OLs titulares ano passado, a gente tem 4, mas porque um era DL e voltou para OL, então da SPFL a gente está com 5 OLs que jogou ano passado, né? Então, fora outros que entraram. Mas OL talvez todo time sofra para recrutar e ter OLs de qualidade, porque talvez seja a posição mais difícil de se achar qualidade no Brasil, então, no geral. Né? Jogadores de 1,90 com 140 quilos que se movam fora do normal, digamos assim. Né? Mas o nosso ataque está bem servido, bem preparado e eu acho que tem muito ainda para evoluir, coisas que a gente está, né, focando em evoluir, que a gente quer realmente chegar 100% preparado aí para os playoffs, que é o momento que realmente a gente precisa jogar no melhor nível possível. Uhum. Classificação, coach. Assim, já vi bastante coisa positiva do time, assim, algumas mudanças, um astral bacana do time, uma confiança bacana. Até fazer uma brincadeira com você. Vi no seu perfil fazia muito tempo que você nem publicava foto. Estava precisando de foto para fazer as telas aqui. Achei foto sua lá, recente, da última partida, e fazia muito tempo que você não publicava uma foto. Você voltou a publicar com esse time de agora, com essa temporada atual, 2-0, mas já venceu um Spartans que é forte para a temporada, já venceu um outro jogo em casa contra o Lizards, e queria que você me passasse sobre esse momento do Dragons, até conectando com a comissão técnica que trabalha com você atualmente e que está proporcionando essa classificação 2-0. É só o início, mas são 5 jogos, já foram 2 na primeira fase da SPFL, é só o início, mas já é alguma coisa bem positiva para a equipe de vocês. Esse ano realmente, com todos esses ajustes, os jogadores novos e as mudanças que a gente fez no treino, o pessoal já viu a diferença, né, que a gente estava conseguindo apresentar. No primeiro jogo já mostrou um pouco disso, né? Num segundo jogo mais difícil aí, talvez o principal adversário, né, do grupo, a gente, por mais que o placar foi baixo, o ataque não conseguiu pontuar tudo aquilo que a gente viu que a gente poderia ter pontuado, mas a todo momento a gente viu que a gente estava no controle do jogo, né? Principalmente a defesa foi muito dominante, né? Mais do que o esperado, né? A gente não esperava conseguir parar o Spartans do jeito que a gente parou, né? Apenas 3 pontos. Uhum. Então, nos treinamentos, toda essa confiança, né, já foi se desenvolvendo por conta de tudo que a gente vai vivenciando ali nos treinos, né? Então a gente sabe que ainda a gente consegue trabalhar mais para realmente jogar melhor ainda, né? Porque a gente sabe que para ser campeão não dá para jogar mais ou menos, não dá para jogar de vez em quando. Então a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser trabalhada, né? Tem muito tempo ainda até os playoffs, semifinal, final. Então tudo isso vem se desenvolvendo nos treinos, né? E nos jogos acaba sendo consequência disso, né? Na comissão técnica a gente também melhorou demais o trabalho em si, tanto comunicação, organização, funções, responsabilidades, né? O Nilvan ter, graças a Deus, aparecido em Ribeirão Preto do nada, né? Parece que cada ano é uma surpresa, né? O Heron mudou para a região no 2022, o Nilvan apareceu aqui em Ribeirão no fim do ano, né? E são peças muito importantes porque trazem experiências, né, de outros clubes, de outros times, né, outras formas de pensar, de fazer, de treinar, né. Então tudo isso agrega muito na formas que a gente consegue pegar o que a gente já tem de bom e potencializar, ver os problemas que a gente tem e resolver de outra forma. Então essa troca e essa experiência que eles trouxeram fez muita diferença já com o ano passado, com o Nilvan agora para esse ano. Tem muita coisa que a gente está ajustando por conta disso, né. Então esse trabalho que a gente vem fazendo está muito bom esse ano, né? A comissão técnica também se desenvolveu, então com isso a gente consegue ter mais responsabilidades e funções para todos, né? Tem o Glauber aí com a OL, tem o Everton com os linebackers, o Fábio com a DL, então a gente consegue aí desenvolver mais coisas porque tem muito mais braços e cabeças para isso, né? Não fica só
algo para o head coach fazer, para o coordenador de ataque ou defesa fazer. Então isso está sendo muito bom, fora o setor de estatísticas, né, que o ano passado a gente já conseguiu desenvolver muita coisa, apresentar muita coisa. Para quem não sabe, a gente tem aí um setor, são 3 pessoas, né, encabeçada aí pelo Romualdo, né, o argentino, que a gente não faz só as estatísticas numéricas ali do que o ataque fez, já das corridas passadas, a gente faz todo um scout ao vivo, que ali acabou o drive ou no intervalo, a gente consegue ver todas as formações e jogadas que a gente fez, que o adversário fez, as porcentagens, né, tendências. Então, esse scout ali ao vivo é algo muito importante para a gente, como a gente não tem replay, né, não tem foto, não tem nada disso, ter essas informações ali durante o jogo faz muita diferença aí para a comissão técnica tomar decisões, fazer ajustes. Então é algo que muitas vezes a gente não mostra, o pessoal não conhece, mas que eu tenho orgulho, né, da gente ter isso aqui, porque eu sei o quanto faz diferença. No futebol americano, você tem informações sobre o que está acontecendo em campo, né? Então, que massa, que massa. Eu já tinha visto alguma coisinha, mas eu não sabia em detalhes sobre esse setor do Dragons. Muito legal, coach. E realmente, essa questão de ajuste, principalmente quando você vai para os principais jogos no estado de São Paulo, o cenário nacional faz muita diferença esse combate entre treinadores, entre ajuste, entre troca, entre matchups, enfim, todo futebol americano causa muito impacto esse combate de xadrez aí, isso aí ajuda muito. Eu ia perguntar sobre o Nilvan, né, sobre a chegada desse treinador para vocês, você já adiantou. E qual que é a função que o Nilvan está atualmente na equipe, coach? Então, no começo, quando eu saí para conversar com ele, né, ele contou um pouco da história dele, eu expliquei como estava a comissão técnica, isso foi em dezembro, né, ele estava treinando os DBs, né, mas de dezembro para cá já houve mudanças, né, até mesmo na comissão técnica, treinador que deixou de fazer parte, questão de disponibilidade, né, mudanças que a gente precisa fazer, aí por ajuste que a gente viu que necessários, né, então hoje ele já está como um coordenador do ataque, né, ele falou que já teve essa experiência antes, né, a gente viu onde a gente estava com, às vezes, muita sobrecarga ou onde precisava de mais braços ali, então por conta de todos esses ajustes, hoje ele já faz parte aí de como coordenador do ataque, né, então isso já me ajuda muito a ter uma visão melhor ou ter mais tempo para pensar em outras coisas que às vezes acaba não pensando, principalmente na hora do jogo, né, na hora do jogo é onde a gente mais precisa pensar em play calling, em ler a defesa, né, em tomada de decisões, fazer as chamadas. Então, ter alguém ali para fazer essa parte ali vai ajudar muita gente nessa parte, principalmente de tomada de decisões, ter mais pessoas ali para organizar essa parte, ver o que está acontecendo e fazer os ajustes, né, que a gente fala que são tão importantes. Massa. Agora, coach, a gente já está indo para a parte final e eu vou sair um pouco de Dragons, te perguntar um pouquinho de cenário no FABR, como que você enxerga a questão de mercado da bola, mercado da transferência, vamos colocar assim, de recrutamento, de quantidade de jogador, de onde buscar jogador. Você acaba de trazer um gringo que faz uma diferença especial no FABR, mas tem todo esse cenário, essa bolha de transferências nacionais, estaduais. Queria pegar um pouquinho da sua visão com isso. Eu acho assim o Dragons uma equipe que é rica de material humano na cidade, de quantidade de atletas que consegue reter, atrair, talvez pela excelência do programa. Eu queria um pouquinho dessa sua visão, né? Muitas equipes já agem com recrutamento no cenário, outras equipes trazem a base como suporte à equipe principal, cada um trabalha de um jeito. Queria que você compartilhasse a experiência, sua experiência e sua visão do time para esse cenário e como o Dragons trabalha nessa questão no FABR, questão de elenco e formatação. Isso aí, eu tenho uma visão de como está hoje, né, as coisas. O Dragons não é um time que é predominante de jogadores da cidade, né? A gente tem muitos jogadores da região, né? Então temos jogadores de Franca, temos jogadores de Jabuticabal, de Araraquara, né, de Brodowski, cidades vizinhas, porque realmente é muito difícil ainda você conseguir recrutar jogadores, né? Isso
A parte de divulgação ainda precisa ser muito melhor. Aqui, principalmente, né, o time tem 16 anos na cidade e ainda muita gente não sabe que existe o esporte aqui na cidade, né, por mais que aos poucos vai melhorando, mas é um trabalho ainda de longo prazo até chegar nesse nível. Né? Então, toda a seletiva que a gente faz na cidade, todos os jogadores que aparecem interessados não sabiam que tinha um time. Né? Então, enquanto for esse cenário, significa que a gente precisa divulgar mais e fazer mais vezes a seletiva. Né? Mas o processo que o time teve, aí, principalmente ali pré-pandemia e pós-pandemia, é o que alguns times fazem, né, de recrutar jogadores, mas muitas vezes isso acaba acontecendo também por consequência do que o time mostra de qualidade, né? Então, alguns jogadores a gente conversa da região, né, conversou tal, outros jogadores, às vezes, da cidade mesmo, falam, ó, tal jogador leva a sério, tem qualidade, ou eles procuram a gente, porque eles veem que, tipo, é algo que eu até falei com alguns ex-jogadores de outros times da região, né, pessoas que são mais amigos meus, que é muito complicado você estar num time, às vezes é um time novo, está se estruturando, se desenvolvendo, às vezes não tem a seriedade que precisa ter para jogar em alto nível, às vezes está ainda naquele processo de é, é um hobby que está virando um time, que quer competir, só que às vezes você leva tão a sério e vê que no seu time ali o pessoal não leva a sério, e você fica nela, pô, vou ficar me sacrificando, me esforçando, fazendo tudo que um jogador aí precisa fazer hoje em dia, né, de alto nível, para não ter esse retorno aqui, né? Então, o que eu vejo que foi a maior diferença aqui na região é que a gente sempre fez um trabalho muito sério nesse sentido, organizado, de ser um time competitivo, de querer disputar campeonatos, de não aceitar jogadores que não levam a sério, de não aceitar jogadores que quer fazer de qualquer jeito, que mais falta do que treina, que dá migué. Então, todo esse trabalho, mentalidade, todo mundo que queria levar a sério, a hora que chegava aqui e via essa realidade, queria ficar aqui, né? E aí isso se espalha também, né? Porque o cara que é de fora, às vezes tem um jogador lá na cidade dele que leva a sério também, o cara conversa com eles, vê que aqui é desse jeito e tem o interesse de ficar aqui. Porque se não fosse interessante para esses jogadores ficar aqui, a gente não paga eles, a gente não oferece nada para eles. Eles estão aqui porque eles. Aqui, qual que é o benefício que eles têm, o retorno que eles têm? Tá num time sério, competitivo, que é o que eles querem, né? Se no time da cidade dele fosse mais interessante, ele ficaria lá, né? Não tem por que ele estar aqui. Então, o que os times eu acho que precisam ver é um pouco disso. Você quer levar a sério, quer ter um time competitivo, você precisa criar um ambiente para isso, né? Se o ambiente que o jogador está é benéfico para ele, não tem por que ele sair, né? Um exemplo disso são jogadores que já saíram daqui para ir, por exemplo, para o Galo, para o T-Rex. Por que, que eles saíram? Porque o ambiente ou a realidade que ele ia ter lá talvez era mais interessante do que a que ele tinha aqui. Quem está errado nisso é o jogador? Eu acho que não. Eu acho que é a gente por não ter esse ambiente que é interessante para ele. Se aqui a gente treinasse 5 vezes por dia, se aqui a gente pagasse o jogador, eu tenho certeza que esses jogadores não iriam para o T-Rex ou para o Galo, porque é a mesma realidade do que ele encontraria aqui, né? O cara tem que mudar de cidade, procurar emprego, ter toda essa mudança na vida dele, com certeza ele não faria se aqui fosse interessante para ele. Então, o que eu vejo um pouco disso do Dragons na região é isso. Muita gente quer jogar aqui por conta disso. Então não é só os resultados que aparecem, né? Ah, vice-campeão paulista, joga brasileiro, mas é porque no dia a dia o cara vem treinar, tem 90% do elenco treinando, né? Tem mais de 50 jogadores ali treinando. O cara às vezes está num dia difícil, teve que abrir mão de ir num churrasco no aniversário para vir treinar. O cara chega aqui e vê que valeu a pena, né? Não vai chegar aqui e ter meia dúzia ali brincando de bola, né? Um exemplo exagerado. Mas é esse ambiente que eu acho que faz com que a gente tenha jogadores aí de alto nível, de mais talento e principalmente seriedade, que é o que constrói todo o nível do time que a gente tem aí de pós-pandemia até hoje, né? E isso vai se renovando, né? Vai motivando aqueles que às vezes estão mais desmotivados. O cara às vezes está desmotivado, mas ele vê que tem um time competitivo, um pessoal que leva a sério, isso motiva ele a continuar se mantendo dessa forma, né? Então, o que eu vejo aqui da nossa realidade, nossa região, é isso. O que eu vejo sobre recrutamento, cenário nacional, eu já conversei isso com o Xandão, com alguns outros treinadores também, que meio que no futebol americano brasileiro virou uma cadeia alimentar, né? Nós temos aí times mais novos, né, menos experientes, que às vezes numa competição aparece um grande talento, né?
um jogador, por mais que seja cru, mas que é muito forte, ou muito rápido, que leva a sério. E aí, às vezes, ele fica interessado em jogar num time mais competitivo, mais estruturado, como no nosso caso, por exemplo. Um jogador na região, muito cru, mas talentoso, vê o time aqui, pô, quero jogar lá também, jogar com esses caras. Aí o cara vem para cá, aí o cara aqui se destaca, se desenvolve, aí ele vê uma oportunidade de ou receber pagamento, ir para um time que paga, ou para ir para um time como o T-Rex, tem muita visibilidade, treina todo dia, né? E aí o cara, pô, eu quero ir para esse time também, vai se desenvolver mais, cresce, né, na carreira dele. E aí dali ele pode ir para fora, né, para a Europa, para o México, Estados Unidos. Então eu vejo muito que hoje virou meio que essa progressão até mesmo cadeia alimentar. Os times lá de fora, Europa, México, Estados Unidos, pegam os principais jogadores aqui dos melhores times do Brasil. Os melhores times do Brasil com mais estrutura, mais pegam os times medianos. Os times medianos pegam os jogadores dos times mais novos. Só que o que eu vejo é que pós-pandemia para cá, isso vai já está meio que secando a fonte, né? Tá cada vez mais difícil você encontrar jogadores que estão dispostos a mudar de cidade, largar a família, mudar emprego, para ir para um outro time por conta de futebol americano. Né? A gente vê aí que o Galo, cada ano que passa, está mais difícil recrutar, apresentar novos jogadores. O T-Rex também comparado ao ano passado para esse, em termos de apresentação de recrutamento, já é um número bem menor. Né? Até mesmo a gente aqui, eu acredito que o Vailers também, comparado aos outros anos, já apresentou menos número de jogadores, porque está cada vez mais difícil. Né? E aí o que vai acontecer? Os times vão acabar caindo o nível, porque se você não consegue repor jogadores, recrutar novas peças, os jogadores às vezes aposentam ou vai para fora, da onde que você vai tirar jogadores, né? Então, com certeza, aqueles que já estão investindo em desenvolver da base, em ter um grande número de jogadores aí, um time de desenvolvimento, no futuro isso vai fazer mais diferença, porque ele vai ter da onde tirar o jogador, né? Ele não vai ter que procurar Brasil inteiro afora alguém que está disponível para isso, tem interesse e principalmente tem a qualidade que o time precisa, né? Então, eu vejo que essa cadeia alimentar meio que está secando em termos assim em números de opções, né? E quem perde com isso são os times que acabam dependendo desse recrutamento, né? E acaba nivelando por baixo o cenário nacional, infelizmente. Mas não tem outra forma também, né? Enquanto o futebol americano não for popular igual o futebol, o basquete, vôlei que toda cidade tem um time, né? A gente fala, nossa, no Brasil tem mais de 200 times, nossa, é muito. Você parar para pensar, o número de cidades que existe no Brasil dá o que? 1%, olha lá, né? E, então eu acho que depende, né, de continuar esse desenvolvimento, né, aqui em São Paulo, com o campeonato aí de flag sub-15 infantil, já é uma forma de incentivar isso, né? Mas aqui mesmo no Dragons a gente não tem isso ainda, a gente está tentando começar esse processo, mas de novo a gente esbarra na falta de divulgação e conhecimento da cidade, mas é a única forma da gente manter o nível, né? Aqui a gente vai ter o mesmo problema futuramente. O jogador aposentar, cansar, vai ser difícil repor, o time vai cair de nível, é complicado, né? Então, no futuro, com certeza, todo mundo fala, mas é difícil implementar, né? É desenvolver o esporte desde pequeno, aumentar, né, a divulgação do esporte na cidade, na região. Quando o esporte se tornar realmente popular, aí esse problema meio que vai se resolver, né? Perfeito, coach. Perfeito. Sobre base, sobre recrutamento. Achei muito legal a sua fala, suas adições. Obrigado pela abertura, né? Comentar sobre todos os pontos da equipe. A gente já está chegando no finalzinho, te liberar, porque é Game Week, né, para você. Agradecer também por estar conversando com a Thay de uma Game Week, né, numa semana importante de jogo em casa para vocês. Então, agradecer a sua presença e, assim, se eu esqueci alguma coisa, se você quer mandar um recado, quer comentar alguma coisa que eu deixei passar, também fica à vontade. A casa é sua para a gente finalizar da melhor forma possível. Não, acredito que deu para a gente mostrar um pouco, né, do trabalho, principalmente com jogadores, comissão técnica, né, algo que a gente gosta muito de bater no peito e encher a boca para falar da estrutura que o time tem com a parceria com o Moura Lacerda, né, a gente tem um campus que a gente usa sempre que precisa, a gente treina lá, os equipamentos do time ficam lá, né, a gente tem 2 campos, né, o oficial de jogo, que é um campo oficial para quem não sabe,
tem as 120 jardas, tem os gols fixos, tem outro campo para treino, né, onde a gente pode pintar ele, jardar ele, tem estrutura de andames para a gente filmar da lateral do campo, atrás do campo, temos estrutura com fibra ótica para fazer a transmissão dos jogos, né, no campo oficial, a gente treina à noite lá, iluminação de LED, parece estar de dia, né, fora a parte de vestiários, tem piscina e as salas que a gente usa no training camp, ou reuniões, né? Então, a estrutura que a gente tem lá realmente acho que o mais próximo de um profissional que a gente pode achar, né? Tem tudo que a gente precisa lá, né? Cada ano que passa a gente tenta melhorar um pouco tanto essa estrutura como o que a gente consegue oferecer para os jogadores, né? Parte de ortopedia, a gente tem um ortopedista no time para avaliar, a gente tem um fisioterapeuta que acompanha nos treinos e nos jogos, né? Tanto avaliação como orientação. Então, cada ano que passa a gente tenta melhorar essa estrutura que a gente tem, porque a gente sabe que faz diferença, né? Sem isso não existe time, né? Então, isso é algo que a gente sempre se orgulha de mostrar para o pessoal que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Bom, show de bola. Então, obrigado pela sua participação, coach. Espero que com esse material, com esse trabalho, a gente consiga ajudar mais 1% aí, 0,5% na divulgação desse projeto aí, que eu já fui no campus Moura Lacerda, que realmente é muito, muito rico de material, né? De ver, assim, a FABR, um espaço para a FABR, torcida da FABR, e até de estar isolado, assim, no pessoal, todo mundo que vai lá para assistir realmente o Dragons ou ver um treino, enfim. Então isso é muito bacana. Espero que todas as pessoas que curtem, né, que façam parte da FABR tenham a oportunidade de ir lá, alguma oportunidade. Isso vai acarretar aí no Dragons chegar em mais finais e mais finais para levar jogos aí. Então, boa Game Week, boa sorte no jogo contra o Vikings e obrigado pela presença, coach. Ficou bem legal e ficou bem, bem completo assim as suas respostas. Obrigado pela transparência. Valeu, eu que agradeço aí. Espero que o pessoal assista, né? Acompanhe o time. Vai ter transmissão no nosso jogo aqui em casa, dia 14. Assistam, dá para ver um pouco aí de tudo isso que a gente falou. Espero que a gente apresente aí um bom nível de futebol americano para quem estiver assistindo também.